Olá pessoal, aqui é a professora Silvia Ferreira e hoje eu vou conversar com vocês sobre como modelar cortineiros para os ambientes, certo? Como modelar cortineiros junto ao nosso forro de gesso para inserir as cortinas no ambiente. Aqui no nosso modelo nós temos já a moldura junto ao forro, certo? E agora nós vamos aprender como aplicar cortineiros. Antes de iniciar, o interessante é que você salve este arquivo que venha utilizando desde o início para manter um arquivo com as famílias 100% Revit. Em aulas posteriores, nós também vamos substituir as famílias em Revit por famílias importadas do 3ds Max. Assim, é interessante que você guarde um arquivo, certo? Edifício residencial, cursos construir planta humanizada, com as famílias 100% Revit, certo? E salve um novo arquivo onde serão inseridas as famílias do 3ds Max, certo? Então vamos entrar aqui no Rzão, salvar como, projeto, e eu vou dar o nome de edifício residencial, cursos construir planta humanizada e vou acrescentar aqui um underline cortineiro e salvar. Como eu disse anteriormente, nós já temos aqui no nosso ambiente a moldura de gesso aplicada junto ao forro e à parede, certo? Que nós aplicamos pelo método de varredura, ok? Agora nós vamos aplicar dois tipos de cortineiro. O cortineiro embutido e o cortineiro sobreposto. Eu tenho aqui dois detalhes, certo? Foram gerados através do Revit, mas eu salvei esses detalhes em PDF lá na nossa página, entre os arquivos complementares, certo? O detalhe do cortineiro embutido se refere a um forro que fica afastado, o forro plano mesmo, o forro de gesso acartonado, fica afastado de 15 a 18 centímetros da parede no trecho onde será inserida uma cortina. E ainda é executado um forro na vertical, certo? Para fechamento, ou seja, o trilho para a cortina é inserido lá na laje, o suporte para o trilho é colocado na laje, em seguida o trilho e depois a cortina. Conforme eu expliquei, veja nesta imagem. Nós temos aqui o forro afastado da parede, o trilho na laje e a cortina embutida atrás do forro, ok? Na verdade, esse recuo pode ser feito em todo o forro, porém com uma distância menor, ou então você pode encostar todo o forro na parede, nas demais paredes onde não tem cortina, como aqui nessa imagem, certo? E afastar apenas no trecho onde será inserida a cortina, ok? O outro tipo se refere ao cortineiro sobreposto. Do que se trata o cortineiro sobreposto? O forro também fica afastado da parede, mas é aplicada uma moldura abaixo desse recorte, certo? Veja aqui nessa imagem, nós temos a moldura contornando todo o ambiente e no trecho onde será instalada a cortina, a moldura contorna o recorte do forro, certo? Veja também nessa outra imagem. Nas demais paredes, a moldura está na parede e no forro. E no trecho onde será instalada a cortina, a moldura está escondendo o recorte. Vamos ver agora como executar isso no forro do nosso ambiente. Acesse a planta de forro do primeiro pavimento e perceba que aqui nós já temos inseridas todas as nossas molduras, certo? No forro e na parede. E nós vamos agora fazer um recorte no nosso forro, aqui na área da janela, da sala de jantar e da porta de correr que sai para a varanda. Para melhorar a nossa visualização do recorte, nós vamos primeiro ocultar nesta vista este trecho horizontal de moldura de parede, certo? Selecione a moldura, em seguida digite HH no seu teclado e entre no óculos para aplicar, ocultar e isolar para a vista, certo? Nós não apagamos a nossa moldura de parede, apenas ocultamos durante um tempo e depois nós vamos editá-la para complementar o recorte do nosso forro, ok? Agora, com o auxílio do Tab, busque o forro do primeiro pavimento, certo?
Dê um duplo clique para entrar diretamente no croquis do forro e em seguida entre aqui em modificar deslocamento. Nós vamos criar o recorte aqui do nosso forro. Em deslocamento, digite ponto 15, que será o afastamento do forro em relação à parede, e selecione a linha horizontal aqui da parede. Aproxime o cursor de forma que apareça a linha tracejada do lado de dentro do forro, certo? E dê um clique. Em seguida, nós vamos fazer aqui o limite do nosso recorte. Ele vai terminar 10 centímetros à esquerda da nossa janela, certo? Então, acesse a ferramenta Desenhar, selecionar linhas, certo? Aproxime o cursor da lateral esquerda da janela e dê um clique. Agora, vamos voltar em Modificar, Deslocamento e vamos inserir um deslocamento de 10 centímetros, ponto 10, certo? E você pode agora desabilitar o item Copiar. Nós vamos apenas arrastar essa linha para a esquerda, certo? Posicione o cursor sobre a linha vertical de forma que apareça a linha tracejada para a esquerda, certo? E dê um clique com o botão esquerdo do mouse. Em seguida, vamos fechar o recorte do forro. Perceba que em nenhum momento eu saí do comando do croquis do forro, ok? Agora, acesse a ferramenta Modificar, Aparar, Estender para o canto. E vamos fechar o recorte do forro. Selecione a linha horizontal, que está sobre o nosso forro, e em seguida a linha vertical. Faça o mesmo para a linha que fecha aqui sobre a janela, certo? Selecione a linha horizontal e em seguida a vertical. Agora, na parede onde está a nossa TV, nós também precisaremos arrematar o forro, certo? Veja que existe uma linha do forro que está indo até a parede da porta de correr. Selecione a linha vertical e, em seguida, a linha horizontal. Feito o recorte do nosso forro, agora podemos entrar em Concluir o modo de edição. Digite ESC no seu teclado para sair do comando. Agora, para aplicar a moldura que fará o fechamento do nosso cortineiro sobreposto, é necessário fazer uma parede que será a base para a aplicação da moldura. Lembrando, as molduras são aplicadas em paredes. Então, nós vamos construir uma parede genérica aqui no entorno do nosso recorte, certo? Do forro para baixo, certo? Será uma parede muito fina, de apenas 1 centímetro, em gesso, certo? E depois nela nós vamos aplicar a moldura que vai fazer o fechamento do forro sobreposto. Assim, entre aqui em Arquitetura, Parede arquitetônica, e assim eu vou selecionar o tipo de parede básica que tem menos camadas, certo? Será a parede interna de 15 centímetros com dupla pintura. É uma parede que já existe aí no seu arquivo, certo? Foi junto com o template. Selecione a parede de 15 básica, entre em Editar Tipo. Vamos manter a parede de 15 existente, portanto, precisamos duplicar para criar uma parede genérica. E vamos dar o nome de Genérica 1 centímetro. Entre em OK. E agora vamos modificar a estrutura desse fechamento de forma que ele fique apenas com o núcleo em gesso. Entre em Editar Estrutura, vamos eliminar as camadas desnecessárias. Selecione a camada de pintura e entre em Excluir. Em seguida, selecione a camada de argamassa, Excluir. Novamente, a camada de pintura, Excluir, e a argamassa, Excluir. Agora, nós vamos modificar o núcleo dessa parede genérica. Entre aqui em Alvenaria, clique no quadrado cinza, certo? Vamos modificar esse material. Aqui em Pesquisar, digite gesso acartonado. Este material também já existe no seu template. Selecione o material, gesso acartonado e OK. Veja que o Revit já aplicou o material para a nossa parede. Agora vamos ajustar a sua espessura. Selecione o item espessura, certo? E digite 0.01. OK. Está criada a nossa parede básica genérica, certo? E OK, veja que ela já aparece aqui em propriedades.
Antes de desenharmos a parede no entorno do recorte do forro, vamos identificar qual será o seu deslocamento em relação ao piso e a sua altura final. O seu deslocamento em relação à base, ou seja, em relação ao piso do primeiro pavimento, será de 2,40 m. Lembrando, este fechamento ficará abaixo do nosso forro. Nosso forro tem 2,60 m de altura e ele iniciará 20 centímetros abaixo do forro, ou seja, a 2,40 m. E o seu deslocamento superior está relacionado ao nível do segundo pavimento. Nós precisamos que este material fique 20 centímetros abaixo da laje e tenha 20 centímetros de altura, que é a altura da nossa moldura, certo? Então, nós vamos identificar aqui um deslocamento superior de menos 0,4, ou seja, 20 centímetros abaixo do nível do segundo pavimento e mais 20 centímetros abaixo da nossa laje, certo? E aplicar. Agora, nós podemos entrar na ferramenta Desenhar, selecionar linhas, certo? Vamos entrar aqui em linha de configuração e vamos selecionar face de acabamento externa, ou seja, o fechamento ficará para o lado de dentro do recorte e a nossa moldura ficará alinhada do recorte para baixo do gesso, certo? Selecione aqui a linha lateral do recorte, de forma que apareça o tracejado para o lado de dentro do recorte, para o lado vazio, certo? E dê um clique e faça o mesmo aqui para a linha horizontal. E digite ESC para sair do comando. Veja que nós temos aqui a nossa parede genérica desenhada até a parede da TV, certo? Agora, passe um corte horizontal que permita a visualização desta parede aqui da varanda, certo? Eu vou acessar o meu corte longitudinal e agora vamos aplicar a moldura de parede neste trecho do recorte do forro, certo? Entre aqui em Parede, Moldura. O Revit já nos mostra a última moldura aplicada, que é a moldura de parede de 20 centímetros. Aproxime o cursor da parede que nós criamos para esta aplicação e dê um clique com o botão esquerdo do mouse. Agora, acesse um corte que permita a visualização da lateral aqui desse fechamento. Vamos acessar o corte 8, que me permite visualizar a lateral do fechamento. Vamos modificar a nossa visualização para alto, com cores consistentes, e da mesma forma, eu vou dar um clique com o botão direito do mouse e vou repetir o comando parede moldura, certo? Vou aproximar o cursor aqui da alvenaria genérica, da parede genérica que nós criamos, certo? E vou aplicar bem próximo ao forro a nossa moldura de parede. E vamos religar a moldura aqui da parede da varanda que está oculta na vista, certo? Digite RH no seu teclado, certo? E busque selecionar o elemento moldura. Clique no elemento que está oculto, em seguida clique com o botão direito do mouse e entre em exibir elementos na vista, certo? Agora digite RH novamente no seu teclado e está aparente novamente a moldura de gesso. Acesse o corte que mostra a parede da varanda, certo? Ou seja, a moldura vista de frente, certo? Vamos acessar aqui o nosso corte longitudinal. Eu vou selecionar a moldura que será editada e aqui pelo grip eu vou arrastá-la, certo? Selecione aqui a bolinha azul, que é o grip dessa moldura, certo? E arraste até encontrar o alinhamento do recorte do forro, certo? Ok, agora vamos fazer o mesmo para a moldura que está na parede da TV. Veja, a moldura desta parede está vindo até o final e ela deverá acabar alinhada com o recorte do forro, certo? Eu vou entrar aqui no meu corte 3, que é um corte que está mostrando a parede da TV. E com a moldura selecionada, eu também vou arrastar aqui pelo grip até o alinhamento do recorte no forro, ok? Volte para a planta de forro e veja que agora o Revit já posicionou
todas as molduras de forma que elas estão contínuas, certo? Se entrarmos na vista 3D01, é possível visualizar o cortineiro aqui já ajustado. Veja, vamos abrir a nossa vista 3D01 e veja que o Revit já fez o ajuste do cortineiro. Agora nós vamos fazer um fechamento de gesso acima do forro, ou seja, entre o forro e a laje, para proteger todo esse forro contra a entrada de poeira. Esse fechamento vai contornar todo o recorte do nosso cortineiro de sobrepor, certo? Nós vamos criar uma placa de gesso que será utilizada na vertical do forro para cima. Observe o seguinte, o nosso forro, selecionando o forro, entre em editar tipo, você verá que ele tem uma espessura de 2 centímetros. A placa de gesso, mais 1,6 milímetro, que se refere à pintura látex, certo? É o acabamento do forro, ok? Vamos produzir uma placa vertical, certo? Com base em parede, que tenha 2 centímetros de espessura, mais 1,6 de pintura látex. Como nós vamos fazer isso? Entre em arquitetura, parede arquitetônica, eu vou selecionar a parede básica genérica que foi criada, vou entrar em editar tipo, duplicar e vou dar o nome de gesso. Ok, e em seguida nós vamos alterar a estrutura dessa parede. Como? A placa de gesso acartonado terá uma espessura de 0,02 e nós vamos inserir um material, certo? Clique em inserir, selecione a estrutura que foi inserida, o item 2, que é uma estrutura, certo? Em seguida, mova para baixo, certo? Clique no botão abaixo e abaixo novamente. Agora, vamos selecionar o material por categoria e vamos selecionar o material pintura látex PVA, certo? Você pode digitar o material pintura látex PVA, que o Revit já vai buscar o material para você. Clique em pintura látex PVA e indique a espessura de 0,0016. Em seguida, para a estrutura, vamos indicar o nome do material como acabamento 2, certo? O nosso fechamento começará acima do 2,60 m mais a espessura do forro, certo? Então, o deslocamento da base, que é em relação ao primeiro pavimento, será de 2,62 m mais 1,6 de pintura. Agora, a restrição superior, ou seja, a laje do segundo pavimento, nós teremos um deslocamento superior de menos 0,2, ou seja, estará encerrando na laje esse fechamento. A linha de localização que nós vamos trabalhar será a face de acabamento externa. Agora, aqui em desenhar, acesse a ferramenta linha e em seguida contorne todo o recorte do forro, certo? Em seguida eu vou entrar no corte e veja que o Revit já realizou aqui fechamento do recorte no forro de gesso, certo? Agora vamos aplicar uma cortina aqui no nosso cortineiro sobreposto. Você deverá baixar, dentre os materiais complementares do nosso curso, a cortina que será aplicada. Salve dentro do seu computador e em seguida carregue para dentro do seu arquivo. Eu vou entrar aqui em carregar família, vou buscar entre as famílias de ambientes salvas no meu computador a cortina fina. Agora que ela está dentro do meu arquivo, eu vou entrar em arquitetura, componente, inserir um componente. Veja que o Revit já mostra o último elemento carregado no arquivo, que é a minha cortina fina. Essa cortina, ela apresenta parâmetros de altura e largura. Veja que a cortina está presa ao cursor, posicione próxima da sua parede. Agora, vamos copiar mais cortinas. Clique na peça, entre em modificar, copiar e arraste para a direita, bem próxima da parede de onde está a TV. Agora, eu vou selecionar esta peça e vou indicar para ela uma largura de 1,80 m dentro da aba de propriedades, certo?
e vou mover para dentro da minha sala. Ok. Agora eu vou copiar mais uma cortina de 1,80 m, certo? Seleciono a família, entro em modificar e copiar e vou arrastar até a extremidade. Agora vamos copiar mais uma cortina de 90 centímetros na outra extremidade da nossa janela, certo? Ok? Vamos entrar na nossa vista 3D 01. Se você quiser esconder um pouco mais o montante da janela que está aparente, volte para a planta de forro, selecione todas as peças que estão na vista, certo? Clique com o botão direito do mouse, selecionar todas as instâncias visíveis na vista e arraste para mais perto da parede, certo? Assim você conseguirá esconder a lateral da janela, certo? Vamos voltar para a vista 3D 01, certo? E veja que já estão posicionadas as cortinas na frente da nossa porta de correr e na frente da nossa janela. Entretanto, na janela ela ficou entreaberta, ok? Embora as cortinas estejam atrás da nossa moldura de gesso, é necessário ajustar a altura de cada uma delas. Eu vou entrar aqui em um corte transversal que passa pela sala de TV e mostra que a cortina está atingindo o nível do segundo pavimento, certo? O necessário é que a cortina fique sob a laje, ok? Do nível do segundo pavimento até a parte inferior da nossa laje, nós temos a altura de 20 centímetros. Selecione uma das peças com o botão esquerdo do mouse e, em seguida, com o botão direito, selecione todas as instâncias em todo o projeto. Agora, aqui na aba de propriedade, modifique a altura das cortinas para 2,80 m e aplicar. Veja que agora as peças estão abaixo da nossa laje, certo? Estão sob a nossa laje. Agora nós vamos aplicar o cortineiro de embutir, que será executado na suíte, certo? Acesse aqui a planta do primeiro pavimento e perceba que nós temos aqui uma janela que tem 2 metros. Portanto, nós vamos fazer um cortineiro 20 centímetros maior do que a janela para cada lado, ou seja, um cortineiro com 2,40 metros. E depois nós vamos aplicar duas cortinas de 1,20 m. Vamos acessar a planta de forro do primeiro pavimento e vamos executar o forro para a suíte. Veja, neste momento nós não vamos inserir luminárias, vamos apenas executar o forro para demonstrar como fazer o cortineiro de embutir. Como o nosso cortineiro terá um afastamento de 15 centímetros aqui na área da janela, nós também vamos trabalhar com esse cortineiro afastado do restante das paredes 3 centímetros, ok? Nós não vamos encostar o cortineiro em todas as paredes. E em seguida vamos fazer um fechamento para a parte superior do cortineiro, ok? Entre aqui em forro e vamos selecionar forro automático. Ao aproximar o cursor do ambiente, veja que o Revit já nos mostra aqui em vermelho o perímetro do forro, certo? Dê apenas um clique e um ESC no seu teclado. Agora, com o auxílio do Tab, busque o forro inserido na suíte do casal. Veja que aparece o perímetro do forro em azul. Agora você pode dar um clique, certo? E em seguida nós vamos entrar na edição do forro de gesso. Como posso fazer isso? Entrando aqui em editar limite ou com um duplo clique. Vamos entrar em editar limite. Agora estamos dentro do croquis do forro. O que nós vamos fazer agora? Afastar esse forro 3 centímetros da maioria das paredes da suíte, certo? Acesse a ferramenta Modificar, Deslocamento, indique um deslocamento de 0,03, certo? E desabilite o item Copiar. Aproxime o cursor de cada aresta do forro, de forma que apareça a linha tracejada do lado de dentro do forro, certo? Dê um clique em todas as paredes, com exceção da parede da janela, ok? Agora, aqui na área da parede da janela, nós vamos utilizar um deslocamento de ponto 15. Veja que eu não saí em nenhum momento do croquis, ok? Vamos digitar aqui um deslocamento de ponto 15, mas vamos manter habilitado o item copiar.
Aproxime o cursor da linha do croquis na área da janela, de forma que apareça a linha tracejada no lado esquerdo, no lado de dentro do ambiente, e dê um clique. Agora, vamos desenhar as extremidades do recorte aqui do nosso cortineiro, certo? Acesse a ferramenta Desenhar, trace uma linha a partir da extremidade da janela até a parte interna do recorte do forro, certo? Faça isso para os dois lados da janela. Agora, vamos indicar um afastamento de 20 centímetros para cada extremidade. Entre em Modificar, Deslocamento, indique um deslocamento de ponto 20, certo? E mantenha desabilitado o item Copiar, ok? Clique na extremidade da janela e clique em seguida na outra extremidade, certo? Agora, vamos afastar esta linha que restará aqui ao lado do nosso cortineiro, o arremate do forro, vamos afastar também 3 centímetros para dentro, certo? Eu vou indicar aqui em Deslocamento, ponto 03, vou aproximar o cursor da linha do forro, certo? De forma que apareça o tracejado do lado de dentro do ambiente e vou dar um clique. Agora, nós vamos ajustar esse recorte. Como nós vamos fazer isso? Primeiro, nós vamos dividir esta aresta do forro em duas partes, entrando aqui em Dividir Elemento e dando um clique no meio da linha, certo? Digite ESC no seu teclado e agora acesse Modificar, Aparar Arestas e vamos fechar o nosso forro. Como? Selecione todas as linhas que deverão formar o contorno do forro no trecho desse recorte, certo? E temos aqui o croquis do nosso forro com o recorte para o cortineiro embutido. Podemos entrar em Concluir o modo de edição. Agora, nós vamos aplicar um fechamento sobre o cortineiro de embutir, ou seja, nós vamos fechar o espaço entre o forro e a laje, contornando este cortineiro, da mesma forma que nós fizemos com o cortineiro da sala de estar. Portanto, entre aqui em Arquitetura, Parede, Parede Arquitetônica. Nós vamos utilizar o fechamento Parede Básica de Gesso, certo? E vamos manter as configurações para a altura deste fechamento, porque o forro do dormitório está na mesma altura do forro da sala, ou seja, a 2,60 m do piso. Portanto, o deslocamento base do fechamento será no topo do forro, certo? 2,60 m mais a espessura do forro com acabamento, 2,62 m. E o deslocamento inferior, 20 centímetros, ou seja, o forro estará 40 centímetros abaixo do nível de restrição superior, que é o nível do segundo pavimento, certo? Então, nós teremos um deslocamento de 20 centímetros. O forro de gesso está a 20 da laje, certo? Que tem a sua base a 20 centímetros do nível do segundo pavimento. Portanto, você pode entrar aqui em Desenhar, Linha, e com a linha de localização de acabamento, a face de acabamento externa, você vai desenhar o fechamento sobre o forro. Digite ESC no seu teclado para sair do comando, certo? Eu vou passar um corte transversal que nos mostre o fechamento acima do forro. Eu vou entrar em Vista, Corte, certo? E vou passar aqui um corte transversal, porém eu quero que ele olhe para cima, certo? Vamos aumentar um pouco a visualização do nosso corte, ok? Dê um duplo clique e perceba que o Revit já fez aqui, acima do forro de gesso, o fechamento, certo? Que nós acabamos de desenhar, ok? Agora, nós vamos inserir as cortinas para a janela do dormitório, certo? Eu vou apagar este corte, nós não necessitamos mais dele, ok? Na aba Arquitetura, acesse Componente, Inserir um componente. O Revit já nos mostra o último módulo que foi inserido no nosso projeto, a última família, que foi justamente a cortina fina em módulo, certo? Veja que ela veio na horizontal,
vamos manter habilitado o item rotacionar após a locação. Vamos indicar para essa cortina a altura de 2,80 m, ou seja, 20 centímetros acima do nosso forro, que tem 2,60 m, para que a cortina seja instalada no trilho que será fixado na laje, ok? Vamos manter a largura da cortina com 1,20 m e vamos habilitar o item rotacionar após a colocação. E em seguida, dê um clique na aresta do nosso cortineiro, certo? Indique aqui o ponto do meio, certo? Em seguida, vamos indicar o ângulo de rotação. Nós vamos girar essa cortina 90 graus. E Enter no seu teclado. Digite ESC para sair do comando. Agora vamos selecionar a cortina, certo? E vamos movê-la 7,5 centímetros para a esquerda. Entre em modificar, mover, dê um clique na sua tela e arraste ponto 0,75 para a esquerda, ou seja, para o eixo do nosso vão de 15 centímetros, ok? Agora nós vamos mover essa cortina até a aresta do nosso cortineiro. Por que eu não vou alinhar essa cortina até lá? Veja, se eu entrar em modificar, alinhar, selecionar a aresta do cortineiro e em seguida selecionar a aresta da cortina, veja o que vai acontecer. O Revit, ao invés de arrastar a peça, ele aumentou a cortina. Veja, a cortina de 1,20 m passou para 1,80 m. Por que isso? Porque o parâmetro criado para esta família permite a ampliação, permite esticar o elemento. Vamos ajustar aqui para 1,20 m e veja que ele volta ao tamanho normal. Portanto, selecione a cortina, entre em modificar, mover e vamos arrastar até a aresta do nosso cortineiro, certo? Em seguida, vamos entrar em espelhar, selecione aqui uma lateral da cortina e o Revit vai espelhar a cortina para baixo. Para visualizar qual a posição desse cortineiro e da cortina dentro do ambiente, vamos acessar a planta do primeiro pavimento e vamos criar uma câmera aqui dentro do nosso ambiente, certo? Vamos recordar a aula de aplicação de câmeras entrando em Vista, Vista 3D, Câmera. Vamos aplicar uma câmera aqui perto do nosso armário, vamos direcionar para a janela. Em seguida, o Revit já abre a nossa vista, vamos voltar para a planta. Agora, arraste o cursor pelo grip para abrir o ângulo da câmera, certo? Vamos rotacionar um pouco mais, de forma que pegue toda a parede. E vamos entrar aqui na nossa vista 3D 4, que o Revit acabou de criar. Como aconteceu em outras vistas, nós vamos ter que selecionar itens que estão à frente dos elementos que nós precisamos ver. Eu vou selecionar aqui o armário, vou digitar HH no meu teclado para ocultar o elemento na vista, certo? Vou entrar aqui em ocultar, isolar temporário e vou aplicar. Em seguida, vamos ajustar a nossa vista. Vamos ampliar a vista, enxergar todo o dormitório, certo? Toda a suíte. Neste momento eu não me preocupei com o posicionamento da câmera quanto à distorção dos móveis, pois nós queremos apenas demonstrar a posição da cortina e do cortineiro executado, certo? Digite Z no seu teclado para ampliar a imagem e em seguida clique em Perspectiva, Alto e vamos modificar a nossa visualização para realista. E veja que nós temos aqui executado o cortineiro na janela da suíte do casal, já com as cortinas aplicadas. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre vistas 3D e renderização, porém nós vamos utilizar famílias de mobiliários importados do 3ds Max. Até a próxima aula. Fiquem conosco!